Nosso contato agora aqui na Rádio Bandeirantes e na Band TV é com o Jorge Andrade, ele que é o diretor das categorias de base do Internacional e também da parte de transição do clube. Jorge, prazer estar falando com você aqui na Rádio Bandeirantes, na Band TV. Primeiros 7 meses quase concluídos, né? Conclui agora no dia 5 de setembro. Prazer estar falando com você aqui na Rádio Bandeirantes e na Band TV. Olá, Michele. Para mim é um prazer estar falando com vocês na Bandeirantes e estamos aqui para falar um pouquinho desse processo de formação, de tudo que a gente vem fazendo nesses 7 meses, né? É um trabalho bem inicial mesmo, bem de começo de projeto, e a gente está à disposição aí para estar respondendo, sanando as dúvidas da nossa torcida. E é um tema que ele é muito abrangente, né? A gente pode falar de tanta coisa quando a gente conversa sobre categorias de base, mas eu quero começar te perguntando, Jorge, a respeito dessas mudanças anunciadas pelo Inter, no que parece ser um movimento de valorização interna, né? Com o Pablo Fernandes se tornando auxiliar da comissão permanente do clube, e aí outros profissionais fazendo um efeito quase que cascata nas categorias de base, né? Sub-17 assumindo sub-20, sub-15 assumindo sub-17. O que você pode nos contar a respeito disso? Exatamente, Michele. Como tu falou, a valorização e é uma metodologia que a gente procura utilizar, né? Da valorização do profissional da casa. E foi exatamente o que a gente realizou nesse processo, né? Com a ascensão do Pablo para a equipe principal como auxiliar, a gente prontamente já pensou em utilizar essa metodologia de valorização e de ascensão dos nossos profissionais. Por quê? Porque além de ser uma fábrica, uma academia de talentos, né, com atletas, nós também somos uma fábrica de fornecedores de profissionais, né, para o mercado, para o internacional, visto que tantos profissionais já saíram aqui da formação do Inter e hoje brilham no cenário nacional e internacional, né, como dirigentes, treinadores, preparadores físicos, enfim, uma gama grande de profissionais que hoje a gente tem como referência nacionalmente e internacionalmente, né, de profissionais que passaram pela formação do Inter. E é o que a gente busca aqui com esses profissionais, né, cada vez mais desenvolvê-los, evoluí-los, né, falando um pouquinho sobre os treinadores, né, a gente tem uma participação bem importante aqui de 2 profissionais que auxiliam muito nesse processo de desenvolvimento, que é o Julinho e o PC. Eles tratam diariamente essas questões de desenvolvimento dos treinadores, parte de treinamento, o dia a dia do treinador, o treinador no jogo, são como se fossem mentores desses nossos profissionais. E como é que normalmente funciona esse processo de transição da base, né, para o principal? Porque muita gente se pergunta a respeito disso. O Inter fez essas mudanças de maneira mais intensa agora em 2024, mas vinha numa sequência com o Gustavo Grossi. De que forma esse processo ele normalmente acontece? Também aproveitando a pergunta, você fez alguma mudança nesse processo nesses primeiros 7 meses? O processo de transição ele é muito eficaz quando realmente a gente tem uma integração e acesso ao departamento de futebol profissional, né? Quando a gente realmente tem pessoas que acreditam nisso, né? Que acreditam, e as pessoas que estavam no departamento de futebol saíram, acreditavam muito, né? O Magrão, o próprio Kudê, e com a chegada do Roger e do Mazuco e do D'Alessandro, isso tem uma continuidade e a gente, eu digo de metodologia e de acreditar no processo. Essas pessoas que eu estou citando, né? Eles acreditavam e acreditam. E a gente viveu um momento que eu acredito que foi muito importante, né? Em função da tragédia, a equipe principal teve que vir aqui para o CT Alvorada, né? E eu acredito que esse período de estada da equipe principal aqui, com uma comissão técnica, tanto a do Kudê e depois a do Roger, né? Muito próxima da gente no dia a dia, facilitou muito o nosso trabalho de transição, porque a gente praticamente conversava, não só o Jorge, mas todos os profissionais da base,
conversavam diariamente com os profissionais da equipe principal, comissão técnica, o encontro dessas comissões, né, no pátio, conversas jamais formais a respeito dos jogadores que estavam na equipe sub-20, na sub-17, a chamada desses jogadores para treinos, facilitou muito pela questão logística, né? Essa aproximação, na minha opinião, é bem importante, e eu acho que nos últimos 12 anos o Internacional está aqui no CT de Alvorada, né? Foi o melhor momento, na minha opinião. Eu que tive algumas passagens por aqui e agora retornando, eu valorizei muito essa estada aqui, e agora a gente tem como desafio dar continuidade mesmo com a distância, e o que a gente vem conversando já é para acontecer, né? Porque eu falei, não existe processo se as pessoas não acreditam no processo, né? Se você tiver um processo bacana, bem desenhado, fluxograma, metodologia, maneiras de realizá-lo, mas se as pessoas não acreditam naquilo que está definido e desenhado, a coisa não anda. E hoje a gente já teve, né, e temos um departamento de futebol profissional que acredita nisso. E isso tem facilitado, e cada vez mais eu acredito que o Internacional vai ganhar com isso. Com relação a esses primeiros meses, né, eu não quero te perguntar exatamente o que estava de errado, porque a gente sabe que sempre que tem uma mudança tem algum ajuste a ser feito, mas eu não quero ir muito nessa linha, porque às vezes a gente acaba desmerecendo quem estava antes, ou de alguma forma fazendo isso, eu sei que tu não vai fazer. Mas o que mudou na tua gestão, a partir da tua chegada como diretor da base e da transição também, em relação ao que vinha acontecendo? Teve alguma alteração nesses processos que você pode citar? Assim, realmente, eu não vou estar citando situações de diagnóstico de coisas que a gente acreditava que teriam que ser corrigidas, tá? Mas o que é principal, assim, da nossa chegada aqui, da nossa equipe de trabalho, né, foram alguns pontos importantes que a gente acredita que já estamos implementando, né? Por exemplo, a categoria sub-20, ela ficou um pouco defasada na questão de sucessão para a equipe principal das idades de 19 e 20 anos. Nós tínhamos uma equipe muito jovem, tanto que nós começamos jogando o Campeonato Brasileiro com 5, 6 jogadores da equipe juvenil. O que pode ser bom no sentido deles ganharem experiência, mas também quanto ao resultado, ele pode ficar um pouco, e ficou, né, nas primeiras rodadas, com dificuldade dos meninos sustentarem um campeonato mais pesado, né? E isso pode gerar uma questão a gente acredita muito na formação, mas também no desenvolvimento do jogador, vencendo o campeonato, chegando em finais, competindo de uma forma que possa atingir esse desenvolvimento em competições, tá? Isso foi uma situação que a gente acabou fazendo algumas contratações de jogadores na primeira janela e agora na segunda, jogadores, principalmente na primeira janela de último ano, para poder dar uma sustentação na competição para os meninos e, por que não, jogadores que possam ser observados pela equipe principal e ter uma oportunidade. E nessa janela a gente também tem trabalhado jogadores de segundo e primeiro ano também, que possam vir também qualificar o nosso plantel, né? Isso foi uma questão que a gente, no primeiro momento, analisou e foi necessário ser feito, né? Eu acho que, quanto à questão de integração das áreas, né, a gente tem feito um processo bem bacana aqui com todas as áreas, trabalhando para desenvolver o atleta, né? Nós temos um projeto aqui que se chama 360 graus, o Atleta 360, que todas as áreas trabalham de forma conjunta para desenvolver o atleta, então existe um plano de ação em todas as áreas para desenvolvê-lo, o que ele necessita, né? Tanto na parte técnica, na parte de performance, na parte comportamental, né? Então, todas as pessoas todos os profissionais envolvidos na categoria de base trabalham para o desenvolvimento do atleta, né? A gente tem também um início, né, uma retomada de um processo de trabalho
treinamento individual do atleta, né? Hoje nós temos profissionais, o próprio Vinícius, ex-zagueiro, lateral do Inter, está trabalhando com a gente nesse projeto. O Wilson, mais o professor Caetano também, que está subindo para sub-15, eles têm desenvolvido um trabalho muito bacana de desenvolvimento individual, capitaneado aí pelo PC e pelo Julinho, né? Então, trabalhos individuais da parte técnica com jogadores são desenvolvidos diariamente nos treinamentos aqui para a evolução, e também ações de outras áreas, né? Da área comportamental, os meninos foram todos feito um grande diagnóstico, né, desses jogadores que a gente acredita que possam ser desenvolvidos, e cada área desenvolveu um plano de ação e tá executando esse plano, né? E de 3 em 3 meses a gente reavalia, vê o que está evoluindo. Eu acredito muito nesse projeto de desenvolvimento do atleta, porque nós somos aqui uma academia, né? E essa academia, ela serve para inserir conteúdo nesse jovem, né? E ele ter conteúdo para se desenvolver como um grande jogador em todas as áreas, né? Seja na parte comportamental, na parte social, o envolvimento com a família, como funciona, e as questões mais de campo mesmo, parte técnica, parte física, algum desenvolvimento de trabalho físico específico para o jogador, a parte nutricional, as nutricionistas desenvolveram o plano de ação para ganho de massa, melhorar a questão de suplementação. Então, hoje a gente tem esse projeto que tem sido executado de forma bem interessante aqui, capitaneado pelo nosso coordenador de performance também, o Léo Fortino. Então, é algo que é bem interessante que a gente tem feito. É interessante que trabalha muitas áreas diferentes, né? Exato, muitas áreas trabalhando de forma conjunta, né? Para o atleta. Então, fica todo mundo em torno do atleta trabalhando para ele, para desenvolver ele, né? A gente criou um sistema de avaliação, um sistema de notas, que se dá as notas para ele, daqui 3 meses se avalia novamente. Então, o que ele melhorou nessas áreas, o que ele precisa desenvolver, né? Então, isso é tudo muito controlado e feito e registrado pelos nossos profissionais. Está muito bacana esse trabalho. E a gente tem buscado também um retorno da identidade do Inter, né? Do jogador se identificar com o Internacional, no sentido de pertencer ao Inter, né? Então, a gente tem valorizado muito as competições também. A gente valoriza muito a disputa do Grenal, né? A gente sabe que esse é o jogo mais importante aqui da nossa aldeia. A gente está querendo sempre competir bem contra o nosso rival e vencer as partidas e jogar bem. Então, a importância disso, né? Os meninos retornaram, começaram novamente a ir nos jogos, a gente tem proporcionado isso para eles, os meninos do alojamento, que não estava acontecendo. Eles têm que conhecer o Beira-Rio, eles têm que estar vivendo o jogo, vendo como é o Inter, né? A gente já tem realizado também aqui algumas visitas ao museu com as categorias para falar do Inter. Então, a gente valoriza muito essa questão da identidade com o clube, né? Da gente formar esse atleta valorizando essa parte de pertencer ao internacional, se sentir parte, conhecer a história e saber o que é importante para jogar pelo Internacional, né? O que, quando ele bota essa camisa e entra dentro de campo, ele sabe que camisa ele está vestindo e a história do clube. E com isso a gente consegue formar jogadores com sentido de pertencer, né? E aí a gente vê o caso do Gabriel aí, que bacana, né? Menino que começou aqui com 2016, a época que eu trabalhava aqui, com 10 anos, né? Ele é muito novo, a gente tem dificuldade de calcular. Exatamente. E aí tu começa a ver aquelas fotos na rede social da participação dele entrando em campo com os atletas, né? Então, isso para nós é uma conquista. É algo muito, muito, muito bacana. E é assim que a gente quer trabalhar. A gente quer que os nossos jogadores se sintam parte do Inter. E quando vestirem a camisa da equipe principal, sintam muito orgulho de estar fazendo isso, né? Eu, particularmente, sou uma cria da casa, eu sou daqui, eu sou da aldeia. Então, eu valorizo muito isso e sei da importância
que é jogar no Internacional e o que é formar um jogador de base com esse sentido de pertencer ao Inter. Com certeza, e bem importante. Até tem duas questões que eu queria colocar. Primeiro, essa situação dos atletas de 19, 20 anos que chegaram agora para fazer esse complemento para uma categoria que estava um pouquinho de defasagem, como você citou, envolve, como por exemplo, a contratação do Luca Drummond, que até gerou uma polêmica e tudo mais. Se tu quiser falar sobre isso também, seria bom, mas é esse perfil. Foi pensando nesse perfil. Sim. O Luca foi um desses casos, né, de jogador de último ano, que eu já falei algumas outras emissoras a respeito do caso, né, posso repetir, não tem problema nenhum. O Luca passou por todos os processos aqui de avaliação e foi contratado de forma normal, como qualquer jogador da categoria de base, né, e ele foi observado num treino, né? Ele não tinha ido para uma viagem, ele foi observado no treino pelo Cudê. O Cudê gostou muito da questão da parte física dele, um menino que tem uma condição física bem importante, e acabou recebendo oportunidades. Tá? Essa foi a situação do Luca Drummond. E outros meninos que também vieram com o último ano, né? O caso do Alexandro, o caso do Denis, o Vitor Gabriel, que são jogadores que já vêm tendo bom desempenho nos jogos e competições. E são jogadores de último ano que chegaram, né? O Denis veio da Portuguesa, já tinha jogado na equipe principal. O Vitor Gabriel veio do Sport, também já tinha oportunidades na equipe principal. O Alexandre também já teve passagens no São Bernardo, se não me engano, e na Linense, como profissional. Então, são jogadores que já têm uma maturidade e uma experiência um pouco maior, né? E que nesse sentido, assim, vem agregando muito a nossa equipe. Hoje a gente tem um processo de clubes da Europa buscando jogadores aqui no Brasil muito cedo, né? E talvez até por isso ocorra em muitas categorias de base pelo país esse processo de jogar o sub-20 com jogadores de 16, 17 anos. Às vezes antecipar o processo. Como o Inter vê isso? E de alguma forma existe um plano para que esses atletas eles cheguem mais cedo ao principal, pensando nessa lógica de mercado? Antes de falar da lógica de mercado, eu queria te falar a respeito da nossa captação também, que passou por um processo de reestruturação, né? Hoje a gente está capitaneado pelo Luther, profissional, que é o nosso gerente de captação. O Luther também é um profissional aqui do Rio Grande do Sul, que estava trabalhando no Corinthians. E todos esses jogadores que vêm para o Internacional, são captados, são contratados, eles passam por um processo de análise, né, de toda a área de captação. Existe a participação dos coordenadores técnicos e das comissões na contratação, né? Então, não é o Jorge que contrata, não é o Luther, não é o Pablo, não é o Éder, não é o PC, não é o Julinho, é o conjunto dessas pessoas. Então, existe sempre um diálogo importante que é sobre a chegada dos meninos, né? Em função das carências, o exemplo que eu te citei da categoria sub-20, né? Uma necessidade, e com isso se trabalha de forma conjunta, tá? Isso é importante que fique bem claro, que todos nós aqui trabalhamos em equipe, fazemos um trabalho em equipe, tá? Quanto à questão do mercado, realmente, nos últimos anos, em função da tecnologia, em função da informação, em função do investimento que os mercados compradores inseriram no futebol, inclusive com scouts estabelecidos no nosso país, tem uma tendência, né, deles estarem avaliando já e analisando os meninos desde jovem, né? Então, claro que a transferência pode ser feita somente aos 18 anos, uma questão legal, FIFA, mas eles estão atentos ao mercado, estão atentos aos principais talentos e jogadores, e a gente tem que saber trabalhar com isso, né? Trabalhar com essa demanda do mercado. E claro que não são todos atletas, então as pessoas às vezes podem pensar, não, mas poxa, esses jogadores de 19, 20 anos já não, se não jogaram, não podem mais ter oportunidades, só podem ter os mais jovens, porque esses jogadores... Não são todos os jogadores, e inclusive, se vocês avaliarem e notarem, a
A exceção são os atletas com 17, 18 anos que ascendem à equipe principal e são vendidos, que são os casos que a gente tem visto aí dos meninos do Palmeiras, do Santos, onde eu trabalhei lá também, fizemos vendas de jogadores bem jovens, né? Mas é a exceção. Então, a gente tem que saber disso e tem que estar preparado para isso, mas muito atento às situações de mercado. Claro, aquele jogador que começa a destacar, que vai para a seleção brasileira, a gente tem que ter uma atenção, tem que se ter cuidado com a questão contratual. Então, é uma série de variáveis aí do processo de formação do atleta que é de extrema importância, essa questão também de jovens talentos, né? Uma questão administrativa. Hoje, aqui nós também temos um profissional muito capacitado, Leonardo Menezes, que também cuida toda essa questão administrativa aqui do clube, é um dos nossos pilares, além dos nossos coordenadores. A gente tem algo muito alinhado aqui nesse sentido. Parte do processo de trabalho de vocês também considerando essa situação da lógica de mercado para esses, vamos dizer assim, os mini-estrelas, né, que são esses jogadores muito jovens que despertam o interesse do futebol europeu, mas parte do trabalho também é formar esses jogadores para grupo no principal, que não necessariamente vai ser um titular, mas de repente daqui a pouco vai evitar que o Inter vá ao mercado buscando um jogador para banco de reservas. Vocês estão pensando nisso também? Na minha opinião, um bom projeto esportivo prevê isso, né? E a gente tem conversado muito sobre isso, principalmente agora com a chegada do Mazzuco e do D'Alessandro, dessas oportunidades, né? Porque nem todo o atleta é aquele atleta de exceção que a gente conversou agora, né? Mas a gente tem a capacidade de formar bons atletas que podem, sim, preencher o grupo da equipe principal e, por que não, ter oportunidades e vir a ser um bom jogador de mercado, né? Não vai ser uma grande estrela, mas pode ser um bom jogador de mercado. Eu acredito que um projeto esportivo bem feito, ele prevê isso. E a gente tem conversado muito sobre isso, em oportunizar também bons atletas que possam, sim, preencher o grupo, porque uma das nossas tarefas, né, aqui, entregar atletas para a equipe principal para poder também preencher o grupo, né, da equipe principal. E o Internacional sempre teve muita tradição nisso, né? Muitas vezes isso aconteceu, de percentual grande de jogadores do grupo ser da base, e a gente tem trabalhado e já temos alguns jogadores acontecendo nesse sentido, já preenchendo o grupo e podendo dar uma sustentação para a equipe principal. O que não teria nexo, né? Você tem uma categoria de base e num projeto esportivo, citando, né? A equipe principal saindo contratando 30 jogadores para ter um plantel inteiro e não proporcionar que ninguém tenha uma oportunidade na equipe principal. Vocês trabalham com uma meta por ano, assim, por temporada, digamos assim, de percentual do grupo principal oriundo da base do clube? A gente tem um número, tá, que a gente tem como meta de poder entregar a cada temporada para a equipe principal. Tá? O nosso objetivo é ter 6 atletas por ano sendo entregue à equipe principal. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão. Todo mundo aqui sabe desse número, a gente luta para isso. Claro que isso vai depender de uma série de variáveis importantes para esse processo de transição, mas o importante é que a gente tenha esse número bem fixado, né? E a gente trabalha em cima disso. Então, tem que trabalhar em cima de sucessão de jogadores, necessidade, olhando sempre a equipe principal também, né? Então, esse é o número que a gente tem como objetivo de poder, um número bem importante, um número que não é fácil de ser atingido, né? Em função do aproveitamento dos jogadores das categorias de base, mas a gente tem esse objetivo, essa missão, e a gente está correndo atrás disso. Para ir se encaminhando para o final, queria te perguntar a respeito dos treinamentos no CT Parque Gigante. Claro que o Inter ainda está nesse processo de retomada, né? Mas vocês acreditam que vai dar, por exemplo, para a categoria sub-20 ainda em 2024, quem sabe
treinar num campo auxiliar ou estar mais Sim, próxima fazendo esse sim, processo? sim. A gente está esperando o término, né, da reforma dos gramados lá. Um gramado ficou pronto, outro ainda não. E, como eu te falei, a gente tem conversado muito com o D'Alessandro, com o Mazzuco a respeito disso. E eles também são a favor e querem muito que isso aconteça, porque a gente não pode perder o que foi construído nesses dias aqui, né? Essa proximidade, e eu acho que isso vai ser um processo de continuidade. E o Roger também, pô, é super aceptivo, aceita muito esse tipo de trabalho, gosta, inclusive ele já deu algumas entrevistas coletivas nesse sentido, falando da necessidade da aproximação. E esse processo do Pablo também já é um sinal de que algo realmente se acredita nisso, né? De que realmente se acredita nisso, porque o Pablo, além de ser um auxiliar da casa, ele vai nos ajudar nesse processo. Por quê? Porque ele já conhece os meninos, ele trabalhou com os meninos aqui todos esses meses, ele vive dentro do treinamento com os meninos, né? Então ele pode conversar com os meninos, ele pode orientar os meninos, ele conversa com o Roger, ele fala com o Roger a respeito dos meninos, e também com o D'Alessandro, comigo, com o Mazzuco, né? Para a gente estar bem alinhado nesse sentido. Então, eu tenho certeza que o Pablo foi um ganho nesse sentido, essa promoção, e esse profissional estar na equipe principal nos auxiliando nesse processo de transição que realmente é dentro do treinamento, né? Dentro do vestiário, com a comissão técnica principal, com os atletas. Isso vai ser fundamental para o nosso trabalho. E para realmente encerrar, uma pergunta que ficou pelo caminho ali, mas eu preciso te fazer. Ao longo dos anos, se vê muitas vezes o processo do atleta subir e ele acabar descendo de novo e não conseguir mais retomar esse processo de estar no principal. Como é que vocês trabalham isso com os jogadores para que eles entendam que isso faz parte e que eles possam recuperar esse lugar no principal? Ou a ideia é não baixar tantas vezes assim, né, para as categorias de base de novo? O processo de transição é algo normal, o jogador ir, treinar, voltar, jogar na equipe sub-20, né? Subir novamente, treinar. Isso é muito normal. E eles têm que entender essa normalidade. E isso que a gente conversa com eles no dia a dia. Então, todas as pessoas que estão envolvidas aqui nesse processo com os jogadores, comissão técnica, coordenadores, a gente acredita nesse processo e entende esse processo. Então, em todas as conversas que o Pablo também, né, é muito importante citar ele, que ele acredita e entende esse processo. Então, toda vez que o atleta vai lá, ele é conversado, toda vez que ele volta, as pessoas conversam. Então, a gente fala diariamente com eles a respeito desse assunto, né? Então, é algo que a gente está muito alinhado e eu tenho certeza que vai ter sucesso. Muito bom, muito obrigada, Jorge Andrade, diretor das categorias de base do Inter, também da transição. Sucesso para vocês aí nesse processo. A gente sabe que é complexo, envolve muitas áreas. A gente podia falar mais um dia inteiro sobre isso, mas também para te liberar e agradecer pela participação aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigado pela oportunidade. A gente está sempre à disposição. O que vocês necessitarem de informações, é importante a gente mostrar o que vem sendo trabalhado, o que vem sendo construído. Também coloco à disposição os nossos profissionais específicos, caso que vocês queiram falar com eles, coordenadores de cada pilar, para falar um pouquinho de cada área, especificamente o que está acontecendo, seria bem interessante. Aí a gente deixa à disposição para vocês aí, entrando em contato com a nossa assessoria de imprensa e poder mostrar para a nossa torcida o que vem sendo feito no celeiro diário.